Como eu tenho o estoque, eu tenho que gerir esse estoque, tenho que administrá-lo. Tenho que armazenar os materiais em lugares corretos, tenho que programar a compra, não posso comprar muito porque não cabe, não posso comprar pouco porque vai faltar. Tenho que organizar quem vai cuidar daquele estoque, pode ter produtos muito caros lá, então tem que ter alguém para cuidar. Tem que ter um sistema que organize esse estoque para não ficar contando todo dia quantos parafusos eu tenho. Então, tudo isso faz parte da administração de materiais. Eu não vou focar muito aqui porque vocês já tiveram essa parte lá em logística. Então, só vou passando os conceitos necessários para a gente entender as 3 ferramentinhas de hoje. Então, dentro da administração de materiais, a gente gira todo esse ciclo de controle de compra e controle de estoque. Planejamento de compra e planejamento de estoque. Eu começo com a solicitação de compras, solto ordem de compra, faço orçamento, faço cotação, faço um contrato, requisito, registro a entrada, recebo. E no estoque, assim que eu registrei a entrada, eu faço o inventário, armazeno, jogo no MRP e endereço onde que está o nosso produto. Esse endereçamento é algo bem interessante da gente estar lidando, que daqui a pouquinho a gente já vai falar com ele, que é onde eu vou colocar o produto na nossa empresa, que quando a gente aprender ou reaprender a curva ABC, isso vai ser bastante interessante. Começando então essa administração de materiais bem rapidinho aqui, eu inicio pela reposição dos materiais, que é o nosso sistema de compras. Para conseguir executar a compra de um material, o PCP interfere lá no setor de compras. Ou, se não, compras está dentro do PCP. Empresas menores que não têm divisão setorial, não têm divisão por departamentos, por muitas vezes o próprio PCP que executa as compras. Como que a gente faz esse processo de compras? É o processo mais lógico possível. Primeiro, eu identifico os principais fornecedores, vejo quais itens podem ser comprados de quais fornecedores, avalio a qualidade, condição de entrega, se o fornecedor é confiável e faço o pedido de compra. Nesse pedido de compra, obrigatoriamente, no mínimo, eu tenho que ter os dados da nossa empresa, principalmente CNPJ, porque o fornecedor vai vincular a venda ao nosso CNPJ e isso é lançado no sistema do governo de compras e vendas entre as empresas, que é o bendito fisco, que a gente paga os impostos em cima disso. Então, toda a questão de notas fiscais atualmente entre empresas já está tudo online, então quem for nos fornecer já precisa do nosso CNPJ. Também preciso dos dados do material. A empresa pode fornecer 10 mil tipos de produtos diferentes. Eu tenho que informar para ela qual exatamente eu quero. Se eu informar errado, eles não vão descobrir que está errado, eles vão me entregar o que eu pedi. Também preciso saber quais são os dados da embalagem. Por que disso? Por conta do frete ou por conta do meio de transporte ao qual eu vou estar carregando. Então, dependendo do tipo de embalagem, não cabe no caminhão, tem que ser uma carreta grandona. Ou não cabe num carro, tem que ser um Jeep, tem que ser uma caminhonete ou algo do tipo. Preciso também informar qual a qualidade mínima, principalmente com relação à confiabilidade do produto, dizer quais são as dimensões mínimas e máximas exigidas daquele material. Também falar as condições de pagamento, como que eu vou pagar ele, e demais condições que o fornecedor exija para a gente. Então, todos esses itens a gente precisa estar informando no processo de compra. Novamente, se a empresa não tem o setor de compra, muito provavelmente ou é o PCP ou é o financeiro que compra. Como o financeiro não conhece dos produtos, dos materiais, o PCP de toda forma teria que encaminhar todos esses pedidos lá para o financeiro. Então é mais fácil o PCP já fazer tudo, senão fica passando por muita gente. Agora, se a empresa já tiver o setor de compras, o PCP basicamente passa a quantidade e o produto, e o setor de compras se vira. Nas empresas que vocês começarem trabalhando, se não for uma multinacional, uma empresa de grande porte, muito provavelmente vocês vão ter que fazer todo esse processo inicial da reposição de materiais. Bom, pedi o material e ele chegou. O que eu faço agora? O material chegou, eu tenho que armazenar esse material. Para armazenar o material, eu tenho que tentar reduzir alguns custos. Tenho que tentar produzir o mais rápido possível, reduzir lead time, tentar organizar um frete adequado para que eu não acumule estoque, porque estoque gera custo.
Então, eu devo planejar todo esse custo de manutenção de estoque baseado tanto na nossa produção quanto nesse frete que cada um vai puxar para um lado, a alta ou a baixa do meu estoque, se eu compro muito, se eu compro pouco. Esse estoque, então, eu vou organizá-lo lá no almoxarifado ou lá no espaço da minha empresa, que eu separei para guardar os produtos, os materiais iniciais, ou mesmo o material final, serve para os dois. E eu vou ter que identificar que naquele espaço vai chegar algo e tem que ser armazenado ali. O que acontece normalmente nas empresas e gera um custo gigante. Chega o material e a partir dali que ele vai tentar organizar um espacinho para guardar ele. Só que a partir dali que ele vai organizar, eu perco muito tempo. E tempo é dinheiro, igual vocês também já sabem. Então, já é bom, ao comprar o material, já deixar especificado na nossa empresa em qual lugar ele vai estar alocado posteriormente. Para que quando chegá-lo, é só descarregar e já colocar naquele espacinho. Esse espacinho, eu posso gerir ele de duas formas. Eu posso gerir ele na horizontal, como se eu colocasse tudo no chão, ou na vertical, como se eu colocasse em prateleiras. Então, separei o espaço lá no meu almoxarifado para chegar e eu guardar o material que eu comprei. Mas onde ele vai ficar? Vai ficar só distribuído no chão, vai ficar em prateleira ou ambas as coisas? Tem prateleira espalhada em uma área. Então, essa gestão do estoque horizontal e vertical, você, junto com o almoxarife, junto com o pessoal da empresa, também vão ter que especificar em conjunto com o PCP. Para dizer que determinado material vai ficar em determinada posição XY, em um quadrante lá XY, na prateleira X, ou na prateleira Z, vamos assim dizer. Então, eu tenho que determinar o estoque horizontal e o estoque vertical, tanto para os nossos matérias-primas, quanto também para os nossos produtos acabados, para saber exatamente onde está aquele produto ou aquele serviço estocado. Serviço é mais difícil de estocar, igual vocês já tiveram gestão de serviços. Então, é mais para materiais essa gestão de estoque. Aqui alguns exemplos de estoque horizontal e vertical. Por exemplo, eu estou lá na minha empresa e tenho cada uma das filas, e em cada fila tenho 4, 5 prateleiras. Então, eu vou anotar que determinado produto está na fila F2, na prateleira 3, que é a prateleira terceira, de baixo para cima. Eu tenho que informar isso, tenho que endereçar corretamente os nossos produtos. Se for produto acabado, como por exemplo um supermercado, a altura da prateleira também é importante, por conta do marketing. Aí já tem uma visualização, um elo entre PCP e marketing. Quando você dispõe o seu produto para o cliente comprá-lo diretamente, sem precisar ser back office, sendo front office, o próprio cliente vai lá e compra do jeito que ele quiser, a posição na prateleira é importante. O que está na altura dos olhos da pessoa costuma vender mais. O que está lá embaixo ou lá em cima, abaixo da cintura ou acima da cabeça, vende bem menos. Então também é importante para produtos acabados saber qual que é a altura correta de eu colocar os produtos. Não sei se vocês já acompanharam a Coca-Cola, quando vende os produtos dela, não só Coca-Cola, todas as linhas de produto dela, ela fornece para o cliente a geladeira para guardar lá os produtinhos, as bebidas. Só que junto com a geladeira, ela fornece um guia de como colocar cada um dos produtos na geladeira. Qual tem que ficar no meio, qual tem que ficar em cima, qual tem que ficar embaixo. E caso o cliente que comprou os produtos coloque realmente naquela ordem, a Coca-Cola dá até desconto na próxima compra. Então, quando o vendedor for lá de novo para suprir o estoque, ele tira a fotinha e, de acordo com o percentual da fotinha, já dá o percentual de desconto para o nosso comprador. Então, até nisso, a gente pode chegar no controle de estoque. Aqui alguns tipos de prateleira para vocês, só para vocês saberem. Também não vou focar muito nisso, que vocês já tiveram. Mas eu posso ter prateleiras no qual elas são ligadas por corredores no meio e a prateleira fica disponível nas bordas. Posso ter prateleiras espelhadas uma contra a outra, que é essa daqui de baixo, que eu tenho um corredor no meio
e fica uma prateleira à direita e uma à esquerda. No outro corredor, a mesma coisa. É como se fosse a prateleira lá da biblioteca de vocês, biblioteca física. Você entra no corredor, tem livro à direita, livro à esquerda. É um jeito também da gente lidar com a biblioteca, com o estoque vertical. Tenho esse daqui, da direita acima de vocês, que a prateleira é encostada na parede. E eu coloco em cada prateleira apenas produtos iguais. Então, na última linha lá em cima, na última prateleira, tem só determinado produto, porque um vai ficando atrás do outro. É um outro jeito de prateleira. Temos prateleiras específicas que passam carrinhos por dentro. Temos prateleiras que vão colocando um atrás do outro, igual essa de cima aqui, que é só de empilhamento. Temos outras que têm o porta-pallet móvel. Temos outras que requerem empilhadeira, quando é muito alta. Então, tem vários tipos de prateleira que vocês podem estar utilizando na empresa de vocês. Como é estoque, eu posso subir até o teto. Não tem tanto problema assim, desde que eu consiga pegar o que está até o teto. Mais alguns tipos aqui. Tem prateleiras, por exemplo, que tem ponte rolante, que tem elevador. Tem prateleiras que utilizam a gravidade, elas são um pouquinho tortas para eu abastecer de um lado e retirar a peça do outro em sistema FIFO. Então tem diversos tipos que cabe a vocês pesquisar, encontrar a melhor solução para a empresa de vocês. E aqui os tipos de transportador, tipo de empilhadeira, paleteira, o nome que quiserem dar. Tenho desde as manuais por pistãozinho, que é essa daqui da esquerda, até carrinhos mesmo, igual no próximo slide. Que eu tenho carretinhas ou até elevadores que empilham os itens para a gente. Quando eu aloco esse produto, ele chegou então, fiz o pedido de compra, o produto chegou, coloquei ele em determinada prateleira, em determinada posição XYZ no meu estoque. Comprimento, largura e altura, tem que determinar isso. Agora eu vou codificar essa posição. Determinar o código do produto e, por esse código, saber em que ponto ele se encontra na nossa empresa, em que ponto do estoque ele está, nessa classificação horizontal e vertical. Então, a codificação de materiais nos auxilia a classificá-lo em grupo, subgrupo, classe, autocontrole, entre vários formatinhos. E o principal é saber o endereço daquele material, aonde ele se encontra realmente no nosso estoque. Isso a gente precisa saber. Os códigos podem ser por código de barra mesmo, que tem aquele tracinho fino, tracinho grosso, tracinho fino, tracinho grosso. Ou atualmente, como os chips reduziram bastante de tamanho, a gente já pode fazer por georreferenciamento por chip. O chip encontra o satélite, ou o satélite encontra o chip nos dias onde está determinado o produto. O código de barras, parece que a gente já está tão acostumado com ele, mas ele foi uma novidade muito grande no final da década de 80. Antes de 80 não existia o código de barras, mas quando passou-se a utilizá-lo com o leitor de código de barras também, foi uma grande evolução, tanto para as empresas quanto para os consumidores. Os chips atualmente estão engatinhando, mas creio eu que mais para frente, quando tiver a tecnologia 5G instalada, eles vão ser bastante úteis. Que a internet nossa ainda é bem ruim para instalar chips desse tipo. Sobre a codificação, eu posso ter o código simplesmente relacionando a posição XYZ dentro da nossa empresa, qual que é a posição no chão, se está em qual fila, em qual altura. Igual aqui, por exemplo, nessa de baixo, tem o endereço certinho, qual que é o prédio, a rua, a coluna e o nível de altura daquele estoque. Ou posso utilizar, inclusive, o próprio código de barras. O código de barras pode parecer um tantão de número aleatório, porém não é. Ele é padronizado no mundo inteiro. Então, os 3 primeiros dígitos é o dígito do país. No Brasil, tudo que é produzido no Brasil começa com 789. Depois vem de 4 ou 5 dígitos, que é o código da empresa no Brasil. Depois de 4 a 5 dígitos, o código do produto em si. E, por fim, um dígito de controle básico. Então, todo o código de barra trabalha nesse formatinho. Código de barra de produto. Não é o de pagamento de boleto, não, que é outro formato. Bom, então vamos lá. Comprei, fiz a requisição de compra, comprei, chegou, armazenei, coloquei o endereçamento.
Agora eu tenho que começar a controlar o meu estoque. Ver realmente se eu tenho aquele item que eu precisava, se o estoque está girando, se está ficando o produto parado e tudo mais. Para controlar esse estoque, a gente tem alguns tipos de indicadores ou alguns tipos de ferramenta que são bastante usuais. Duas delas, que eu não vou entrar aqui em detalhe também, é a cobertura de estoque e o giro de estoque. Começando pelo giro de estoque, que é mais fácil de entender. O giro de estoque seria em quanto tempo eu gasto o estoque que eu comprei. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente pegar o supermercado, ele pode nos falar que todo mês gira o estoque. Ou seja, eu compro o produto em um mês, comprei lá 1.000 latinhas de ervilha. Em um mês, eu mato essas 1.000 latinhas, eu vendi elas. Isso quer dizer que o giro de estoque de latinha de ervilha é de um mês. Qual que é a continha que a gente faz? A demanda no período daquele produto, dividido pelo estoque médio no período. Esse é o nosso giro de estoque. Quanto menor o giro de estoque, mais roda o dinheiro. Eu não fico com o dinheiro parado. As 1.000 latinhas de ervilha ficaram paradas o meu dinheiro por um mês. Se eu vendesse em uma semana, o dinheiro ficaria parado só uma semana, porque eu já receberia as vendas dela. Já a cobertura de estoque é o tempo médio de duração, se eu não repor esse estoque. Em quanto tempo aquela compra vai acabar? Então é um pouquinho diferente, é o estoque médio dividido pela demanda. É quase que o inverso do giro. Mas aqui eu lido com estoque médio e com demanda média. Embaixo eu quero a demanda do período completo, e não a média.